Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e vamos conversar agora sobre Alzheimer canino. A nossa entrevista número 648. Já estão aqui no estúdio o professor Rogério Martins Amorim e a pós-graduanda Clise Assunção Barbosa, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, Márcio. Pode vir um pouquinho mais pertinho do microfone, por favor. Aí, obrigada. Alzheimer canino, né? Quando a gente deu essa notícia semana passada sobre essa pesquisa, esse estudo de vocês, realmente a repercussão foi muito interessante e a curiosidade aumentou. Desde quando se pesquisa o Alzheimer canino, professor? Olha, o Alzheimer canino, né, que na veterinária nós chamamos de disfunção cognitiva, é uma doença relativamente nova. Ela vem sido estudada nos últimos 20 anos, mas, portanto, para pesquisa realmente é um período relativamente novo. Tá, e essa pesquisa, qual é o objetivo principal dessa pesquisa, professor? O principal objetivo é a gente desenvolver novos protocolos terapêuticos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, desses cães idosos. Nós sabemos que é uma doença degenerativa, neurodegenerativa, que não tem cura até o momento, mas existem possibilidades de retardar a evolução da doença e trazer melhor qualidade de vida aos pacientes, pets, né, aos caninos e aos seus tutores. Quando se fala em Alzheimer, o pessoal já lembra do ser humano, né? E se faz um comparativo, né? É muito parecido com o que acontece com o ser humano? É parecido, porque vários sinais que os cães apresentam estão relacionados também à perda de memória, relacionados a alterações de comportamento, né? Acho que a Clis pode comentar mais sobre os sinais que ela tem observado nos animais que já estão incluídos na pesquisa. Pois não. Bom dia. Bom dia. A gente observa que esses animais, eles ficam perdidos dentro de casa, eles começam a fazer as necessidades fora do lugar que eles estão acostumados. Geralmente, esses animais, eles começam a não dormir durante toda a noite. Alguns trocam o dia pela noite, andam compulsivamente pela casa. Então, isso faz com que eles não tenham qualidade de vida e os tutores também não. E os tutores, eles conseguem perceber essa mudança de comportamento? Né? Porque a gente sabe, né? Na vida agitada que as pessoas têm hoje em dia, de repente, olha, o meu pet está se comportando de maneira diferente. Até que eles percebam, demora muito tempo? Algumas vezes, e isso é algo que a gente está tentando disseminar essa informação, né? As pessoas acham que essas alterações são pelo envelhecimento. O meu cachorrinho tá ficando velho, então ele tá... A gente até brinca, né? Tá ficando gagá. Mas se o animal, ele tem essas alterações, pode ser a disfunção cognitiva, ou a gente também tem que fazer o diagnóstico para outras doenças, né? Entendi. Então é importante dizer que se os animais apresentam alterações de comportamento, né, como o professor citou e eu também, é importante pensar que tem alguma coisa acontecendo com esse animal. Que geralmente eles sim têm alterações do envelhecimento, mas são alterações que não trazem esses sinais clínicos. Então é muito importante o tutor observar esses sinais e conseguir distinguir, né? Fazendo um comparativo, um pet de 8 anos, ele se compara com um humano do quê? De que idade mais ou menos? Acho que depende um pouco da raça, exatamente, né? As raças maiores, os cães de raças maiores, médias, a partir de 8, 9 anos já são considerados idosos. Tá. Então seria mais ou menos como ali um ser humano em torno de 70 anos, 65, 70 anos. Não existe uma correlação direta. E os cães de raças menores, a partir de 10, 12 anos, são considerados idosos. Entendi. E independe da raça, para que se tenha os primeiros sintomas desse Alzheimer canino? Independe da raça. Nós percebemos já, né, que os animais que são animais de trabalho, animais que desenvolvem uma função, como por exemplo, cães de policiamento, cães de trabalhos em fazendas, cães guias, são animais que tendem a trabalhar mais cognitivamente, usar mais o cérebro, vamos pensar assim. Então eles tendem a não apresentar a doença ou apresentar a doença mais tardiamente. Os cães que não têm uma atividade cognitiva de adestramento, treinamento,
eles podem apresentar a doença mais precocemente. É mais ou menos parecido com o ser humano, né? Se você vive no sedentarismo. Exatamente. Né? E mesmo acontece com os pets também, né? Exatamente. Essa doença dos cães, ela é muito parecida com o Alzheimer humano. Assim como os cães têm outras doenças, os cães idosos, eles podem apresentar outras doenças, né? Cardíacas, renais, do fígado, articulações como artrose, que são muito parecidas. Agora, nesse trabalho de pesquisa de vocês estão convocando pessoas que tenham pets, né? Para também servirem como voluntários nesse trabalho de vocês, é isso? Isso, nós estamos convocando as pessoas que tenham os cães a partir de 8 anos, que apresentem esses sinais clínicos que eu citei anteriormente, para que eles vão à universidade. A gente realiza um teste primeiro, a gente aplica um questionário, fazemos os exames clínicos, exames de sangue, buscando esse diagnóstico, e a gente entra com um tratamento depois, e todo esse processo é feito com o tutor acompanhando esses animais. Eles vão à universidade somente para avaliação, eles retornam à sua residência. Então é um trabalho que a gente tem muito contato com o tutor, e os tutores têm recebido muito bem esse projeto, todo o tratamento. Vale a pena, mas ressaltar que essa fase do estudo, né, é um estudo clínico. Então nós precisamos exatamente de cães que naturalmente tenham a doença, né, para testar, né, novos tratamentos, né? Então existem tratamentos à base de ração, com suplementos que tendem a diminuir o envelhecimento, portanto retardar o avanço da doença, e até tratamentos com medicamentos que têm sido desenvolvidos. E é importante a gente pensar que, se esses tratamentos tiverem efetividade no cão, eles podem também ter no futuro efetividade no ser humano. Então há um duplo benefício nesse tipo de pesquisa, porque tanto os nossos cães, né, os pets, que são membros das nossas famílias hoje, né, não são mais animais de estimação, são membros das nossas famílias, podem se beneficiar, como também no futuro o próprio ser humano pode se beneficiar de novos tratamentos. Um dos objetivos de eu ter pedido para o Sérgio essa entrevista é justamente isso, né? Que às vezes as pessoas não percebem, não sabem, nem sabem nem que existe o Alzheimer canino. E de repente, olha, o meu cão tá velhinho mesmo. É assim mesmo, é da raça. Enfim, as pessoas fazem os comentários justamente por desconhecerem que o Alzheimer canino existe, que ele pode ser tratado, pode se adiar, inclusive, essa velhice, entre aspas, que as pessoas imaginam. É um comentário comum até entre os humanos. Isso é coisa da idade, vai ficar assim mesmo, né? E não dá muita importância. É por isso que é importante a gente destacar novamente aqui alguns dos sinais que eles podem apresentar, né? Como a desorientação dentro de casa, o cão parece ficar perdido, muitas vezes ele fica parado olhando para a parede, fica parado num canto de um móvel, embaixo de uma mesa. Outro comportamento muito comum nessa doença, ele alterar, né, o dia pela noite. Muitas vezes o cão dorme muito, né? Outras vezes ele fica a noite inteira acordado, andando para um lado e para o outro. Ansiedade, né? Também tem manifestações em que ele diminui a interação social com outros cães, então ele passa a ficar muito irritado, até mesmo agressivo com outros cães e com pessoas. Como a Clícia citou, ele pode defecar e urinar em locais que normalmente ele não fazia, por exemplo, dentro de casa, na cama em que ele dorme. Então são sinais em que começam muito discretamente, daí a importância dos tutores observarem, e que com o passar do tempo, dos anos, alguns evoluem mais rápido, outros mais lento, esse cão vai perdendo, né, essas funções, e aí nesse momento que o tutor muitas vezes passa a prestar mais atenção, mas geralmente é muito tarde para se tentar reverter ou bloquear a evolução da doença. Eu já vi nas redes sociais algumas vezes as pessoas às vezes compartilham, né, o dia a dia com o seu pet, e às vezes tem essas manifestações, esses comportamentos, né, que a gente vai percebendo que não são não é o normal daquele animal. E eu já vi pessoas, por exemplo, de que precisava dar água numa seringa pro cachorro porque ele simplesmente esquecia de beber água, ele não bebia água, ele se negava a beber água. Acontece isso também? Acontece, porque é como se estivesse alheio, né, a esse ambiente. É uma demência. Assim como no Alzheimer, né, essa doença ela vai tendo depósito de substâncias no cérebro que vai fazendo com que o cérebro perca diversas funções. E uma das
primeiras, né, sinais, primeiras funções que ele vai perdendo é memória e funções ligadas ao comportamento. Então, isso pode acontecer. A gente tem um ouvinte aqui, o Nível, ele perguntou se somente com cão. Gato também pode ter Alzheimer? Gato também pode ter Alzheimer. Na verdade, o termo Alzheimer ele não é usado, né, na veterinária porque ele foi descrito para humanos, mas acho que popularmente já está se cunhando, né, esse termo. Mas gato também pode ter. A gente tem menos conhecimento dessa doença em gatos, no sentido de muitos estudos, mas sim, também pode ter. Quando você tem mais... Desculpe, pode falar. Desculpe. Inclusive, eu tive um gatinho que teve a síndrome da disfunção cognitiva e foi o início, né, para eu começar esse projeto também. Então, eu tive a experiência prévia com o meu gatinho. Ele tinha quantos anos? Ele se foi com 21 anos. Eu adotei com 17. E, assim, eu gosto de falar essa experiência porque eu sei o que o tutor passa. Então, eu ficava à noite acordada. O meu gatinho ia várias vezes ao pote de ração pedir comida. Eu botava, de repente ele ia de novo na geladeira pedir o sachê. Ele se esquecia que comeu. Ele defecava, às vezes, na minha cama. Então, é legal porque eu sei o que esses tutores passam, né? E isso faz com que a gente queira estudar mais e ajudar mais esses tutores. Quer dizer, serviu até de inspiração para você participar desse estudo, né? Agora, normalmente, o tempo de vida médio de um gato, você falou aí que 21, né? E de um gato para um cão é bem diferente, né? O cão normalmente o quê? 14 anos, é isso, professor? Também depende da raça, né? Mas acho que as raças grandes tendem a em torno de 10, 12 anos e as raças menores podem passar aí de 15 anos, né? Vai variar de 14 até 18 anos. A gente hoje... Isso é um ponto importante, Márcio, porque assim como a nossa expectativa de vida aumentou, né? A expectativa de vida nos cães também aumentou. Então, os cães hoje eles são mais longevos, eles vivem mais, devido aos tutores que cuidam melhor, mas também aos avanços, né, da medicina veterinária, da nutrição e de vacinas. Então, os cães hoje vivem mais e com a longevidade, doenças da velhice começaram a aparecer, dentre elas a disfunção cognitiva. Então, nós temos hoje conhecimento, né, de cães que participaram de estudos, né, ou nós são pacientes que têm 20 anos de idade. Então, entendi. Coisa que há 20 anos atrás era muito incomum. E bom, já as pessoas já estão levando cães lá para vocês? Já estão? Sim, já estamos. Inclusive a agenda está bem cheia, né, professor? A gente estava conversando isso. Estamos fazendo as avaliações, a gente faz a triagem, tem o meu projeto, tem um outro projeto que a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos recebendo bastante pacientes. Isso faz parte, né, de um grupo de pesquisa chamado Envelhecimento Canino, que é um grupo de pesquisa em envelhecimento canino, enquanto que vários projetos têm sido desenvolvidos com o objetivo de trazer melhoria da qualidade de vida para esses animais com essa doença. E dentre esses cães que já estão aparecendo no departamento de vocês, já foi possível detectar que eles estejam com problema? As pessoas que já levaram, já sabendo que isso está acontecendo, já perceberam essa mudança de comportamento? A gente está agora na segunda fase, né, do recrutamento. Alguns cães já terminaram o tratamento, a gente viu bons resultados, né? A gente não divulga por enquanto. Claro. Então, a gente está recebendo agora a segunda leva, estamos em fase do diagnóstico. Então, dessa segunda parte eu não posso te dizer, mas da primeira vez, alguns tutores ficaram bem satisfeitos com o resultado e foi bem bacana. Mas eu vejo que está tendo já algum efeito, né? A divulgação de informação a respeito dessa doença, porque alguns tutores já chegam falando, eu acho que o meu cão tá com essa doença que você já falou. Já estão percebendo. Porque exatamente o que antes era atribuído simplesmente à velhice, mas ele começou a perceber que os sinais são muito acentuados, né? E estão mudando rapidamente, porque quando é a doença, os sinais eles vão piorando, né, relativamente rápido, num prazo de 1 ano piora muito, né, às vezes até em menos tempo. E quando é um envelhecimento normal, esse cão ele fica às vezes anos, né, para apresentar uma piora daquela condição clínica. Então, os tutores começaram a perceber, isso é uma coisa eu acho que positiva. Quando se tem vários pets na mesma casa convivendo harmonicamente, é fácil se detectar que de repente um deles mudou o comportamento, né? E aí sim vai falar, mas por que será que ele está tão agressivo ou porque ele não está mais interagindo com os outros? Isso também
ajuda na percepção do problema? Isso também ajuda na percepção do problema, sem dúvida nenhuma. Porque exatamente essa questão da interação social, né, do cão com outros cães e com os seres humanos é um sinal que pode aparecer precocemente e ele é mais fácil de identificar. Aquele cão que vive sozinho, que os tutores passam a maior parte do tempo fora de casa, né, no trabalho, talvez o tutor tenha um pouco mais de dificuldade para perceber sinais sutis. Então, é muito fácil a gente perceber o seguinte: se você fica em casa, né, uma vida sedentária, e se você faz isso com o seu cão, né, é claro que os problemas vão aparecer. O ser humano não nasceu para ficar recluso, né, o tempo todo recluso. E muitas vezes o cachorro, às vezes o tutor até tá em casa, mas o cachorro fica no quintal o tempo todo, o tutor quase não interage. Não tem não vai ter essa percepção realmente de saber como é que é o cotidiano daquele animal, né? E uma das formas porque o tratamento, ele, até o momento, não existe um tratamento que cure a doença. Mais uma vez, é importante o ouvinte ter essa consciência de que todos os tratamentos disponíveis, assim como em humanos, né, eles tendem ou a retardar o envelhecimento e retardar a progressão da doença e trazer qualidade de vida. E são vários tipos, né, de abordagens terapêuticas que são feitas. Então, no cão, por exemplo, uma delas é o chamado enriquecimento ambiental. O que é isso? É você colocar brinquedos, interagir mais com o cão, fazer com que ele use o cérebro, esse sentido, né, de trabalhar mais as suas funções cerebrais para retardar esse avanço da doença. Professor, esse tipo de projeto de vocês, ele tem um prazo determinado para que vocês terminem esse projeto e depois façam uma avaliação? Olha, 1.000 cães foram avaliados e 500 deles têm o problema. Como é que vai ser o desfecho de tudo isso? Tem prazos, né? Os projetos todos são projetos que têm um cronograma de execução e esse projeto termina até maio de 2026, tá? Mas temos outros projetos em andamento. Gostaríamos muito mais de ter esse número que você falou, né? 1.000 cães, mas infelizmente, né, os números são bem menores, o que, sob o ponto de vista, às vezes, de metodologia científica, às vezes, né, ele pode trazer algum comprometimento, porque quanto mais melhor nesse sentido. Mas por que às vezes o número não é grande? Porque muitos desses animais, quando passam por essa primeira avaliação que a Clícia explicou, é feito um exame físico, um exame de sangue, para avaliar as condições desse paciente, se tem mesmo essa doença, muitos a gente percebe que ele não tem essa doença, ele tem outros problemas. Então, aí o N vai caindo, o número vai caindo. Mas o grupo de estudo, o grupo de pesquisa em envelhecimento canino tem vários projetos já programados e nós pretendemos nos próximos 5 anos trabalhar bastante com os cães idosos. Esse é um projeto inédito aqui, pelo menos para nossa cidade, né? Mas já aconteceu em outras partes do mundo um projeto dessa natureza? Tem o Dog Age Project, né? Existe, assim, aqui em Botucatu, na FMVZ, é o primeiro projeto. Mas existem em outros países, na Europa e nos Estados Unidos e Canadá, projetos parecidos que vêm estudando a questão do envelhecimento canino. Quer dizer, é uma constatação de que o problema existe, né, que agora está sendo detectado e está dando-se a importância devida, né, Ellen? E eu queria perguntar em relação a melhora de qualidade de vida, né, desses cães. Seria realmente tratamento medicamentoso ou mais alguma outra providência que pode ser tomada para melhorar as condições desse animal com essa doença? Além do tratamento medicamentoso, que é o que nós estamos pesquisando também, mas a nutrição é muito importante, assim como em seres humanos, né? Então, é uma dieta rica em antioxidantes, né? Uma dieta também com presença de ômega 3, uma dieta com alguns aminoácidos essenciais também podem auxiliar nesse processo. O enriquecimento ambiental, né, que é o que a gente tem discutido para que o cão exercite, né, essas funções cerebrais. Então, hoje o que se tem disponível esse tratamento chama assim de multimodal. Agora, existem diversas outras formas de tratamento adjuvante que a gente coloca e que ainda estão sendo pesquisadas, né? Como, por exemplo, homeopatia, mesmo algumas medicina chinesa e dentre outros tratamentos
em que precisam ainda ser investigados se eles vão ter realmente uma eficácia. Mas o tratamento, Ellen, é de diversas formas. Quando o tutor já percebe, depois de diagnosticado, que o seu pet está com problema, né, ele consegue realmente perceber que ele vai precisar realmente cuidar com um pouco mais de zelo no dia a dia do seu pet. Isso também é interessante, porque se ele, a partir do momento que ele procurou vocês, é porque ele tem essa preocupação, né? Sim, e é importante também a gente salientar que a nossa intenção é identificar esses sinais, através dos sinais clínicos, essa afecção no início. Porque muitas vezes os animais já chegam pra gente com alterações muito intensas. Entendi. Então, é importante que os tutores fiquem muito atentos a esses sinais e, se ele tiver dúvida, ver que tem alguma alteração, preencher o nosso questionário que a gente tem no nosso site, acesso através do nosso Instagram, @invecam.nesp, para a gente conseguir identificar no início. E é muito mais fácil, porque a gente consegue, desse ponto, tentar fazer o diagnóstico, implementar os tratamentos que a gente tem para dar qualidade de vida a esses animais. E como é uma afecção progressiva, se a gente identificar no início, vai ser mais fácil a gente modular esses sinais clínicos do que depois que ele está muito avançado. Entendi. Então é importante os tutores ficarem bem ligados para entrar em contato com a gente. As pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo e querem tirar dúvida ou querem levar o animal acima de 8 anos, como é que eles devem proceder? Eles podem entrar em contato através do nosso Instagram, como eu disse anteriormente, @invecam.nesp. Podem enviar uma mensagem pra gente. Nós também temos um site que ele está disponível ali na bio, né, do nosso Instagram. Ele consegue preencher o questionário CADES, ver também o nosso grupo, o Invecam, os estudos que nós estamos fazendo. E eles podem também entrar em contato através, se eles estiverem na Unesp, falar que tem interesse em participar do estudo. Mas o principal canal são o site e o Instagram. É muito rápido o retorno para quem se interessar em participar, em levar o pet lá? Isso, está sendo bem rápido. Geralmente a nossa equipe está bem mobilizada, a gente está fazendo tudo dentro do possível, a gente está respondendo bem rápido. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, do professor Rogério, também da Clise, né? É um assunto diferente, né? É por isso que eu pedi para que o Sérgio agendasse com a gente, e muita gente, com certeza, que acompanhou isso, falou: gente, eu vou prestar mais atenção no meu pet. O objetivo é esse mesmo, né? Para que a gente consiga dar uma qualidade de vida melhor para esses companheiros do nosso dia a dia. Como o professor falou, fazem parte da família hoje, né? Nada melhor. Quem é que tem um ente querido que não quer que ele tenha uma qualidade de vida melhor? E hoje o seu pet é um ente querido, né? Então o objetivo é desse, disponha da gente no sentido de divulgar e trazer outras orientações para os ouvintes, viu? Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.